A gente, nesse day after, né, da briga, tem todo mundo uma avaliação crítica sobre o que aconteceu ontem, né? Tem uma brincadeira, uma máxima que diz que se jogar a lona, vira circo, né, o Congresso Nacional. Mas, na prática, o que pode acontecer? No que vai dar essas cenas de pancadaria, de mau comportamento dos parlamentares? Pode acontecer alguma ação no próprio Conselho de Ética, né? Quase uma catarse. Eles vão avaliar no Conselho o que aconteceu no Conselho, esse embate entre parlamentares que são opositores políticos em seus estados e levaram essa contenta para o Congresso Nacional. Tem alguns pontos de análise aí que a gente pode fazer. A gente tem muita análise e tem pouca informação do dia seguinte. Se alguém, alguma liderança se mobilizou, vai recorrer, vai até processar um parlamentar como esse, porque ainda que o embate seja do jogo político, ninguém quer ver cenas do tipo: o brasileiro não vota nessas pessoas para patrocinar, como você brincou, o UFC em Câmara Federal. A gente quer boas políticas, bons discursos, mas neste ano as eleições municipais entram aí como um combustível desse tensionamento que nós temos acompanhado entre os próprios políticos, entre os poderes. Tem gente que é do mesmo campo político e que não se entende, quanto mais quem é inimigo nas urnas, nas ruas e também dentro do Congresso Nacional. Está todo mundo pensando na disputa de outubro de 2024, com um gostinho de ressaca ainda das eleições de 2022, que colocaram em campos opostos, obviamente, Lula e Bolsonaro. Então, os ânimos não estão dos melhores, está todo mundo de olho no voto e, claro, nesse engajamento nas redes sociais. Um ponto de análise aqui, emendado à avaliação da Débora Bergamasco, que eu gostaria de levantar, é a ausência do grupo do Deixa Disso. Vendo essas imagens hoje cedo, no Novo Dia, eu que estou acostumada a acompanhar as comissões na Câmara, no Senado, não é a primeira vez que eu vejo um embate até com ataques físicos, né, entre políticos, mas dessa vez eu senti falta de alguém no microfone, poderia ser o presidente da comissão, dizendo: senhores, se contenham, ou os políticos puxando de uma maneira sincera os seus aliados para evitar essas cenas descabidas. Pelo contrário, porque dizer que é o bombeiro da crise, mas está ali com um sorrisinho do lado, vendo a confusão acontecer, dizer que, olha, mas eu segurei o deputado para ele não partir para agressão física, mas ao mesmo tempo está vendo ali com o assessor se a gravação do vídeo está ok. Isso não é um compromisso sincero até com o processo civilizatório do bom exemplo que os parlamentares precisam dar para os brasileiros, para quem os elege. Ficou muito feio para o Congresso Nacional. Hoje cedo, falando com alguns políticos, feio, ruim, errado. Mas aí, alguém vai dar um passo nisso? Algum dos políticos envolvidos nessas disputas, nessa barbaridade que a gente viu aí, vai ser punido por isso? O que a gente pode até traçar como uma certeza, né, Jairo? Apesar de um flagrante caso de quebra de decoro parlamentar, infelizmente, o Conselho de Ética não deve fazer nada, né? Porque se o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, teriam que punir políticos dos dois campos. E uma eventual punição, um eventual processo no Conselho e resultado pendendo para um lado ou para o outro, poderia impactar até nas urnas, né? Porque agora eles têm cenas que conseguem editar e mostrar para o seu público a agressão que sofreram e o que fizeram. Mas imagina se um desses sai punido, condenado pelo Conselho de Ética. Isso vira notícia e estratégia política para as eleições deste ano, como se tivesse um árbitro de quem tivesse ou quem teve a razão nessa briga aí no Conselho de Ética. Se sair uma decisão, eventualmente, o Conselho teria que se posicionar para um dos lados, ou então punir os dois lados. Dificilmente isso irá acontecer. Vamos também puxar aqui a orelha de outras lideranças no Congresso. Um dia depois disso, muita repercussão nas redes sociais,
jornalistas falando aí, mas cadê a presidência da Câmara, a presidência do Congresso Nacional? Até pela altura do desafio de gerir uma casa que está flagrantemente posta aí a desafios, posta aí a brigas políticas de coisas que não ficaram resolvidas nas eleições de 2022. Então, a tensão é diária. Também há uma cobrança para que quem lidera essas bancadas, esses grupos e as casas se coloquem assim, né? Chamem esses políticos à razão.